Olá pessoal, decidi fazer esse vídeo aqui pela plataforma do YouTube porque eu tentei preparar um conteúdo um pouco mais resumido para fazer um videozinho curto, mas eu vi que a princípio era necessário um vídeo um pouco maior para a gente poder conversar um pouquinho mais, para poder ir abrindo a janelinha aí das possibilidades na cabecinha de vocês, para que vocês possam maratonar comigo esta série e para que eu consiga convencer vocês de que é maravilhoso criar uma rotina de leitura dentro da nossa casa, na nossa família e principalmente quando essa leitura acontece junto ou para os nossos filhos, né? Primeiramente, né, eu precisei fazer esse vídeo porque assim, é uma realidade que a gente precisa admitir, é que a nossa geração, ela não foi muito educada para ser bons leitores, né? Eu conheço milhares de pessoas, conheço muita gente mesmo, e assim, pouquíssimas pessoas das que eu tenho contato ou que eu converso, tenho contato assim de diálogo mesmo, né? Algum tipo de relacionamento social. Eu acho que 2 ou 3 ou 4, às vezes a gente troca diálogos sobre livros, né? Então, assim, é um assunto que a gente não conversa muito comumente, né? Sobre livros. Qual livro você está lendo? Qual livro você me indica para ler agora? Porque normalmente as pessoas não leem livros, as pessoas não compram livros, e principalmente agora com essa questão do celular, né? A gente consegue acessar qualquer tipo de informação a qualquer hora do dia, basta um "Oi Google" e já tá tudo pronto ali. Mas eu sou uma pessoa assim, eu digo que eu sou clássica para muitas coisas e eu acho que não há nada que substitua o valor, a beleza, o encanto de um livro, né? Então, eu quis trabalhar essa cultura dentro da minha casa com a minha filha desde bem pequena. Então, eu leio para ela desde que ela era bebê ainda, né? Eu confesso que no início eu não tinha livros ainda de literatura infantil e eu comecei então buscando as historinhas ali, os contos, né, as fábulas, as poesias que eu queria ler para ela, mesmo no Google. Depois eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito de me organizar e começar a adquirir material. E assim, eu vejo que isso foi muito decisivo, isso está sendo muito decisivo no processo de educação dela. É lógico que nem tudo são flores, né? Nós temos as nossas dificuldades no dia a dia, mas eu vejo assim que está sendo suave para mim a educação até agora. Minha filha tem 5 anos, a Pietra, e ela já está alfabetizada, né? Com 5 anos ela já lê, tem os próprios livros dela que ela lê sozinha, né? Eu falo assim que não existe segredo no WhatsApp mais, porque eu vou mandando mensagem para alguém, antes de eu terminar ela já leu. Então assim, graças a Deus, e eu não tenho dúvida de que essa conquista, né, já é fruto desse trabalho desde pequena com ela e com a leitura e tal. Então, né, esse vídeo aqui é para falar um pouquinho para vocês, assim, por que que eu acho importante, por que que eu acho que todo mundo deve ter pelo menos um livrinho na estante. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês. Viviane, eu só quero comprar um livro, eu não quero investir dinheiro em livro. Qual livro você acha que eu devo comprar? Vou trazer aqui algumas opções para vocês, mas então, vamos lá. O primeiro e o maior de todos os motivos que eu acho que o trabalho com a leitura das crianças cultiva dentro do lar é essa proximidade do pai com o filho, sabe? A partir do momento que você fala assim, todos os dias eu vou ler para o meu filho, você vai escolher um momento, lógico, né, que é clássica a leitura na hora de dormir. Até os contos de princesas tem, né, que as rainhas, os reis liam para as princesas na hora do soninho. Então, eu acho assim que aqui em casa mesmo acontece na hora de deitar para dormir, né? Nós fazemos a nossa oração em família e depois faz o ritual da higiene e pijama e tudo mais e cama, e na cama já tem a lumináriazinha, o livro ela escolhe, né? Às vezes, quando é um livro grande, que a gente vai lendo capítulos, já sabe qual livro é, porque já tem os capítulos. Mas às vezes ela quer uma novidade, então ela escolhe. Mas todo dia, na hora de deitar, a leitura acontece. E assim, a leitura é algo
tão sagrado para ela, que às vezes quando ela me irrita, que eu quero dar um castigo nela, eu falo assim, não vai ter história hoje na hora de dormir, hein? Olha, ela dá um jeito rapidinho de fazer o que precisa para garantir a história, porque a história é o momento do dia esperado para ela. Então, assim, né, o que eu acho que a leitura, ela cultiva é essa proximidade, né? Eu vejo, assim, que mais do que nunca, a contemporaneidade hoje nos leva a uma vida muito corrida. Então, assim, a gente não consegue ter muito tempo para os filhos, né? E muitas vezes é o tempo real, o tempo de estar junto, de estar ali em corpo e mente, né? Porque às vezes você está próximo, mas está com o celular na mão ou está com a cabeça no problema que precisa ser resolvido e você não consegue olhar para o seu filho, sendo que ele é a atenção naquele momento, né? Então, quando você tem o hábito de leitura, naquele dia, naquele horário, todos os dias, você está ali para o seu filho. Então, ele percebe que ele é a prioridade na sua vida, que você reserva um tempo diário para ele todos os dias e que você faz isso acontecer, né? Independente do cansaço, né? Às vezes eu brinco, minha filha, quando vai escolher o livro, né, ela fala assim, mãe, história pequena, média ou grande? Porque tem dia que eu estou muito cansada, a gente já vai deitar tarde, né? Eu não quero ler uma história de 10, 12, 15 páginas para ela. Eu quero uma historinha de 3 páginas que a gente lê, né? Conversa um pouquinho e vamos dormir, né? Porque a gente cansa também, né? Todo mundo é ser humano. Mas ela pergunta, mãe, história pequena, média ou grande? Mas ela sabe que vai ter história. Então, assim, gente, é muito importante. E você acha que para um filho é importante crescer sabendo que ele é amado? Que ele é prioridade, né? Eu lembro muito do evangelho que diz, né, do homem que constrói a casa sobre a rocha, né? Então, assim, né, a casa da nossa existência, da nossa personalidade, ela precisa ser construída numa rocha firme que se chama amor. A seguridade de se sentir amado, né, de se sentir que você é prioridade na vida de alguém, isso faz de você uma pessoa segura de si, né? Uma pessoa, hoje em dia eles falam muito, né, autoestima e que não sei o quê, mas é esse mesmo, esse sentimento, sabe, de que você é querido, né, de que você não é um estorvo, de que você não é um problema, né, e hoje em dia a gente vê tantas crianças passando por problemas psicológicos, né, às vezes não falta nada, hoje, graças a Deus, né, o tempo, né, a humanidade, ela vai evoluindo e cada vez, né, essas coisas, questões materiais, elas vão sendo melhor supridas, graças a Deus. Mas eu vejo assim que muitas crianças às vezes têm tudo e não tiveram o mínimo que foi a atenção dos pais. Então, assim, esse compromisso de uma leitura diária, as crianças entendem como um compromisso de prioridade e de amor. Então, a primeira sementinha que eu quero cultivar nos corações de vocês, né? As pessoas que ainda não desempenham essa rotina em casa, comece que vocês vão ver como que seus filhos vão mudar o relacionamento com vocês quando eles saberem que eles são prioridade na vida de vocês, né? E aí agora, né, falando um pouquinho, né, mais sobre a questão técnica da coisa, né? Eu tenho um pouquinho assim de conhecimento na área de educação, né? Eu estudei um pouquinho minhas formações superior, né, e pós também, sempre foi na área da educação, trabalhei alguns anos em escola, mas depois decidimos, né, eu juntamente com meu esposo, o meu retorno ao lar, né? Então eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, faço tudo com muito amor, mas a educação nunca deixou de ser a minha paixão. Então eu nunca deixei de ler, de estudar sobre, né, de me atualizar. Então, assim, eu vejo que o papel da leitura, principalmente nas crianças de primeira infância, tá, gente? Qual é a primeira infância? Aquela idade ali. Alguns cientistas, né, falam dos 5, outros até os 6 ou 7, mas a realidade é que cada ser humano ele tem um tempo de maturação. Então, assim, uma criança vai ter a sua fase lúdica ali. Com 5 ela já vai começar a amadurecer, outros com 6, outros com 7. Não existe uma regra para isso aí, né? Mas toda criança passa por essa fase lúdica no início. O que é isso? É a fase que o cérebro, os neurônios, eles ainda estão em formação e a criança ainda não esquematizou toda a sua parte da razão. Tudo acontece por meio da emoção e do imaginário. Então, nesse período, se a criança não tem a razão,
desenvolvida, significa que ela não tem o filtro. Tudo que chegar para ela vai entrar. Vai entrar o bom, vai entrar o ruim, vai entrar o bonito, vai entrar o feio, vai entrar o agradável, vai entrar o desagradável. Então, assim, é a hora que a criança está pronta para receber e acumular, para depois, né, fazer as ligações, reutilizar, transformar e tudo mais. Mas nessa primeira fase, da primeira infância, é o que a gente precisa abrir o universo de possibilidades, de coisas boas na cabeça dos nossos filhos, né? E as histórias, os livros, as leituras, é uma arma maravilhosa para a gente trabalhar isso, né? A gente, por exemplo, né, quando a gente tem Fábulas de Esopo, que é muito conhecida, né, que trabalha as virtudes, temos inúmeros livros e tudo mais, e sem contar que em cada narrativa, né, o desfecho, a maneira como que as coisas são colocadas, isso vai estimulando a criança a desempenhar o raciocínio de fazer a imagem do que está sendo ouvido. Né? Por que hoje em dia se critica tanto as telas? Né? Com certeza vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o uso das telas, que retarda o desenvolvimento intelectual das crianças. Por quê? Porque diante de uma tela, o ser que está ali, ele é um ser totalmente passivo. Ele não precisa fazer o mínimo de esforço intelectual para nada do que está acontecendo ali, né? Porque se aparece uma palavra, uma narrativa, já aparece a imagem pronta daquela narrativa e o desfecho, né? Então, assim, se fala da princesa, a criança não vai se dar nenhum trabalho de imaginar se a princesa é loira, morena, se é magra, se é gorda, se é baixa ou alta, porque a tela já deu a imagem pronta. E se você está lendo um livro, a criança vai moldar a princesa conforme a criatividade dela, entendeu? No desenrolar da história, ela vai ouvindo e ela vai imaginando. E nesse processo de imaginar, a criatividade está acontecendo, o raciocínio está acontecendo, os neurônios estão sendo estimulados, a inteligência está sendo estimulada e a intelectualidade está começando a acontecer na cabeça dessa criança. Então, é um processo mesmo que a gente ajuda nessa formação neural da criança. A criança, de primeiro, eu acho engraçado, né, que o pessoal antigo, né, tinha alguns costumes, algumas falas, né, que era assim, muito rudimentar, muito popular, mas tinha um fundinho de razão, né? Aí as pessoas falam assim, cuidado com a moleira da criança, que a moleira está aberta, a moleira se fecha aos 7 anos, né? Aí, hoje em dia, ninguém escuta falar da moleira mais. Mas é de fato, o crânio da criança ela só se fecha, né, por volta dos 7 anos, que é de fato a idade que inicia a fase da razão e é de fato a idade que a cabeça, que o cérebro encerra a formação de neurônios. A partir daí, o seu cérebro vai funcionar a partir do que foi produzido e nas relações e interrelações de tudo que a gente pode fazer da caixinha maravilhosa que tem aqui dentro. Mas para isso, até os 7 anos, a gente precisa então estimular essa formação. Né? Eu tô olhando para cá porque eu fiz um rascunhozinho aqui. Eu quero ver se eu não tô esquecendo de nada. Tá bom? Né? E aí quando eu falo assim, né, que a Pietra ela esteve alfabetizada, né, já com 5 alfabetizados. Por que isso acontece? A criança em um lar onde não existe a realidade da leitura, a criança não vai achar necessidade de ler, porque não é uma realidade da casa dela. Criança não aprende ouvindo, criança aprende vendo. Nós pais, nós somos os espelhos de nossos filhos. Então, né, e a aprendizagem, né, em todos os campos, ela é o reflexo ou a consequência de um motivo, de uma motivação. Eu vou me esforçar a aprender aquilo que eu acho que é importante para mim. Se aquilo não tem importância para a minha vida, eu não vou me esforçar em aprender, né? Então, eu trabalhei sempre desde cedo com a Pietra Leitura e ela era encantada pelas histórias e tudo mais, né? Então, assim, ela via a função da leitura na vida dela, né? E para ela sempre foi muito independente, assim, ela é da
da personalidade dela, essa questão de ser independente. Então, para ela conseguir ler os seus próprios livros, né, foi uau, que máximo. Mas é assim, né? Então, a criança que desempenha, que desenvolve o gosto, ela vai ler, poxa, ler é legal, ler é importante, então eu vou me concentrar nisso aqui, eu vou querer aprender isso daqui, né? Então, assim, já falei a questão, né, da criatividade, né? A criança, quando ela se depara com uma história ouvida, ela vai ter que fazer o esforço de imaginar a cena, né? Então, aí a gente já entra no universo da criatividade. Depois, a questão de construir conceitos e no que tange a diversidade linguística da fala. Até hoje, quando eu vou ler para Pietra, toda vez que tem uma palavra nova que ela não conhece, ela para a leitura, mãe, o que significa isso? Mãe, essa palavra significa o quê? Então, a criança vai desenvolvendo conceitos. E hoje em dia, tem uns livros que são maravilhosos, que são os que a gente chama de livros vivos, que são livros que trazem conteúdo científico dentro das histórias por meio de narrativas. Então, a criança aprende, não tem o aprender brincando? Aprende imaginando. E aí, depois, quando ela vê isso no dia a dia, ela lembra da história e fala, olha, igual, por exemplo, ontem nós estamos lendo essa semana Teia de Charlotte. Eu imagino que vocês lembrem daquele livro do porquinho Wilbur, que a aranha escrevia, né? Belo porco, lá na porta, né? Nós estamos lendo o livro. Ela não viu o filme ainda, nós estamos lendo o livro. Então, no momento em que a aranha, né, ela aparece e se apresenta para o porco, ela vai contar tudo sobre si, e aí ela vai dizer, então, que ela é predadora, o porquinho fica aterrorizado com aquilo. Nossa, mas, né, você sugando sangue, que coisa tosca. Aí ela vai contar a história da evolução de milhões de anos, detalhes que não aparecem no filme, que a gente só encontra no livro, tá, gente? E aí, né, teve todo desenrolado aquela história. Aí passou-lhe isso anteontem. Quando foi hoje, a Pietra veio para mim. Ô mãe, é verdade que as aranhas se alimentam de sangue? O livro falou, não é mentira não. Eu falei, sim, minha filha, não é mentira não. Por que você está falando isso? Porque eu vi ali fora, mãe. A mosca pousou na teia da aranha, a aranha tomou o sangue dela. Ou seja, tá vendo? Ela ficou atenta, porque ela ouviu no livro, ela ficou observando. Agora, ela vai esquecer isso quando? Nunca. Ela vai esquecer, porque o conhecimento foi construído na cabeça dela, dentro da imaginação, e depois vivendo e vivenciando e vendo com os próprios olhos e interligando a cena com a informação que ela havia recebido alguns dias antes. Então, gente, olha, eu acho que eu não tenho... Se eu for ficar falando aqui todas as vantagens, eu vou ficar a noite inteira. E porque eu tô gravando de noite, né? A luz tá até meio ruim por conta disso. Mas foi um momento assim que eu tive um pouquinho de tranquilidade. De dia aqui em casa é muito agitado, chega gente toda hora, né? Casa de campo é assim. Aí agora o marido saiu para jogar futebol, eu estou aqui, né? A filha tá lá dentro do quarto, pintando. E eu estou aqui. Mas a ideia, gente, é fazer uma série de vídeos, tá? Da agora pra frente, dividindo com vocês um pouquinho dessa minha rotina e dessa paixão que nós temos pela educação e principalmente pela educação dos filhos. E eu quero dizer aqui que a minha linguagem, ela é uma linguagem bem simples, porque eu sou simples. E também porque eu não tenho intenção de colocar muito frufru na minha linguagem, porque eu quero que ela seja, de fato, acessível a todos. Aí aqui eu quero lembrar da história da raposa e da cegonha, que a cegonha chegou morrendo de sede na casa da raposa pedindo água. A raposa tinha água para oferecer, mas ela serviu em prato raso, a cegonha com aquele bico enorme não conseguiu beber água. Então, assim, né, de que adianta servir, mas servir de uma maneira que eu não consigo tomar. E é assim que eu imagino, né? O que adianta eu ter um conhecimento, eu querer dividir com vocês, mas eu vim cá trazer aqui uma linguagem toda técnica, rebuscada e vocês não entenderem. Então, a minha intenção justamente não é essa. Então, eu sempre vou tentar ser da maneira mais simples possível e estar dividindo com vocês aqui um pouquinho da minha experiência, dos meus acertos no longo do caminho, também dos meus erros, tá? Vou chegar e vou falar assim, gente, ó, esse livro, compra ele não, tá? Compra ele não. Mas também vou falar, gente, vocês precisam ter esse livro. Vou dividir com vocês, não tenho muitos, tá? Porque
livro é investimento, né, gente? E, né? Tá, mas não tenho muitos, mas os que tenho, eu vou sempre fazer aqui uma resenha ou outra, trazer para vocês. Aí eu queria que vocês colocassem, tá? Aqui nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando da ideia. Se vocês já têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, coloca aqui, que aí quem sabe, né, já serve assim como base de ideia para um próximo vídeo. Eu posso responder por mensagem ou por vídeo mesmo. Mas eu agradeço muito a atenção de todos e eu espero poder contribuir com vocês nesta linda e agraciada missão de educar os nossos tão amados filhos. Grande abraço, beijo no coração.